Sabe aquela velha ideia de que uma verdadeira obra-prima nasce de um acidente feliz ou de pura sorte? Bem, vamos repensar isso. Hoje, a nossa análise mergulha de cabeça em um tratado incrivelmente ambicioso sobre a fundação mais profunda da boa ficção. A obra, Engenharia do Ser Ficcional, de Ed Câmara, definitivamente não é só mais um estudo comum. É uma viagem fascinante pela arquitetura da consciência narrativa, toda estruturada para mudar completamente a forma como a gente entende a construção das grandes histórias. E vamos direto ao ponto central, que já quebra o maior mito da literatura, aquele famoso relâmpago de inspiração mística que supostamente atinge o autor de madrugada. A premissa de Câmara vira isso de cabeça para baixo. A grande sacada é que uma obra-prima é, na verdade, projetada. Ela é calculada e milimetricamente construída. Nada de depender do acaso. A ideia é exigir pura validade científica aplicada à arte de escrever. Para não nos perdermos nessa arquitetura toda, nosso roteiro vai passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, o fim da inspiração mística. Segundo, a ciência contra o clichê. Terceiro, os gigantes da teoria literária. Quarto, a tradução dessa engenharia ficcional. Quinto, a aplicação prática. E, por fim, como isso serve de bússola acadêmica. Começando pela seção 1. O fim da inspiração mística e a desconstrução do acaso. É aqui que a gente prepara o terreno para os 101 capítulos de uma densidade conceitual impressionante. Nessa nova visão, a literatura é um equilíbrio perfeitamente calibrado de forças. O sistema investiga como a mente, a psique de um personagem interage com o mundo ao redor e, ao mesmo tempo, com a consciência de quem está lendo. O objetivo de tudo isso? Alcançar o que a obra chama de significância. Sabe aquele momento narrativo genial em que cada elemento, cada fala ou ação parece em retrospecto absolutamente inevitável? É exatamente isso. É a ciência da narrativa no seu estado mais puro e com validade inquestionável. Com o acaso fora de cena, avançamos para a seção 2, a ciência contra o clichê, onde vamos dissecar a anatomia da ficção. O contraste aqui é super claro. De um lado, a escrita formulaica, que é como uma cópia barata. Tem elementos arbitrários, cai nos piores clichês e serve só de enfeite. Do outro lado, o design narrativo construído pela engenharia de Câmara. Nesse sistema, o comportamento de um personagem não é simplesmente jogado na página de forma aleatória. Ele irradia lá do fundo, da essência interna do personagem. Tudo se torna incrivelmente funcional e inevitável, o que corta pela raiz qualquer espaço para resoluções preguiçosas ou enredos batidos. Indo para nossa terceira parte, gigantes da teoria literária e a construção sobre alicerces firmes. Esse mapeamento ilustra muito bem como a obra lida com os grandes pensadores históricos. Câmara não fica só reverenciando passivamente os clássicos, não. Nomes de peso, como Propp no formalismo russo, Sartre no existencialismo e Jung na psicanálise, não são tratados apenas como autoridades teóricas, mas como verdadeiros mestres engenheiros do passado. As ferramentas que eles criaram foram desmontadas, compreendidas na sua mecânica mais íntima e, aí sim, atualizadas e integradas perfeitamente para rodar dentro desse novo e vasto sistema metodológico. Vamos para o nosso quarto ponto, traduzindo a engenharia ficcional, ou a física do cotidiano. É aqui que os conceitos ganham um vocabulário clínico e operacional. Temos aqui um termo super específico e bem interessante: deslocamento dielétrico. Na prática, isso é a acumulação de carga narrativa dentro de um personagem. E olha, um aviso importante: termos assim não são só metáforas poéticas para enfeitar o texto, certo? São categorias analíticas reais, com total validade científica, usadas como bisturis para abrir e dissecar o funcionamento da ficção. Para traduzir isso para uma física do dia a dia e fica muito mais fácil de entender, é só pensar no atrito. Sabe quando a gente esfrega um balão no cabelo num dia seco e a eletricidade estática vai acumulando? É a mesmíssima coisa. O personagem passa por uma fricção interna constante por causa dos conflitos. Ele vai acumulando uma carga narrativa imensa que, inevitavelmente, vai precisar dar um choque, vai precisar ser descarregada em algum momento da trama. E para dar conta dessa pressão toda, temos outras duas ferramentas formidáveis, a economia da atenção e a valência. Elas são como termômetros de precisão, medem a capacidade de relação dos personagens e o gerenciamento exato da atenção dentro de cada cena específica. E o mais legal é como analogias super simples ajudam a visualizar a mecânica disso tudo. A economia da atenção é igualzinho a esticar um elástico. Se puxar rápido e forte demais, ele arrebenta na sua cara. Se deixar solto, não tem impacto nenhum.
Já a valência funciona como aquele magnetismo invisível, seja atração ou repulsão, que todo mundo sente numa mesa de jantar cheia de convidados. Dá pra sentir no ar, sabe? Fica tudo muito tátil e fácil de aplicar. Agora, a parte que quem escreve adora, a seção 5, aplicação prática para escritores, ou como realmente montar essa engrenagem. Aqui a gente vê o passo a passo da metodologia para fugir dos clichês na prática. Passo 1, defina a essência interna do personagem, a sua carga natural. Passo 2, aplique pressão constante, usando o campo de força do espaço. E passo 3, simplesmente observe a inevitável mutação psíquica dele acontecer. Ou seja, em vez de espremer um personagem num enredo engessado, cria-se as condições perfeitas para que a história simplesmente transborde e aconteça da forma mais natural possível. E é vital não ignorar o ambiente nisso tudo. O espaço narrativo vai muito, mas muito além de um simples cenário de papelão ao fundo. Ele vira um campo de forças real, esmagando e pressionando a mente do personagem o tempo todo. É esse espaço que provoca e obriga as mutações a acontecerem. A trama não anda não porque quem está escrevendo achou conveniente, mas com a precisão rigorosa e a inevitabilidade de uma lei da física. Avançamos agora para a nossa última sessão e vamos ver como isso tudo reverbera na pesquisa, uma nova bússola acadêmica e o laboratório da teoria literária. Para a galera da pesquisa e da academia, a aplicação metodológica dessa obra é um verdadeiro oásis. Os capítulos são tão bem amarrados que funcionam de forma autônoma, quase como artigos científicos prontinhos para um seminário. O sistema mobiliza de um jeito incrível a teoria literária, a narratologia e a literatura comparada. Mais do que analisar, ele constrói uma ponte super sólida entre a crítica e a poética. É, na verdade, um guia metodológico fantástico para embasar teses e destrinchar a lógica por trás de qualquer construção criativa. Para amarrar toda essa viagem por esse sistema genial, a obra nos deixa com uma reflexão lindíssima. Compreender as leis da narrativa não empobrece o mistério da ficção. Pelo contrário, o aprofunda de maneira irreversível. A grande mágica aqui é que Câmara pensa a partir de dentro da arte. Ele traz a precisão rigorosa e fria de um cientista e junta isso com a paixão vibrante de um artista. Fica claro que o verdadeiro mistério da boa ficção reside na perfeição impecável do seu mecanismo. E diante de uma máquina literária tão bem calibrada como essa, fica no ar uma provocação final. Se a narrativa tem leis tão vitais e precisas, quais leis será que a gente quebra sem nem perceber, seja na hora de criar ou de ler? Fica aqui o convite para começarmos a olhar para as nossas histórias favoritas, prestando atenção nessa arquitetura secreta. Um grande abraço a todo mundo que acompanhou a nossa imersão estrutural de hoje. Até a próxima!